Meus amados, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, a você que está chegando pela primeira vez a este canal, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, eu quero, neste momento, cumprimentá-los a todos vocês, na bendita, na eterna e na soberana paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração. Não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Meus queridos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, e o verso 30, está escrito: convém que ele cresça e que eu diminua. Glória a Deus. Eu quero, meus amados, agradecer a Deus por esta tão maravilhosa oportunidade. Por este momento, eu quero louvar a Deus pela sua vida, a você que tem tirado minutos e segundos do seu tempo, deixado seus afazeres para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Você que tem aberto a porta da sua casa para nos receber, muito obrigado. Que Deus continue, queridos, abençoando a sua vida no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, o texto que nós lemos, neste momento, o versículo em que lemos, trata-se da história de um profeta chamado João Batista. Mas nós não vamos falar de João Batista. Nós vamos falar de crescimento. O que pode gerar um crescimento na minha vida espiritual, na minha vida ministerial, na minha comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, você percebe na vida deste profeta a humildade. Primeiro, você percebe na vida deste profeta a obediência. Louvado seja Deus. João Batista foi aquele que anunciou a mensagem cristocêntrica, louvado seja o nome do Senhor, a todos os pecadores. Mas quando ele chega diante de Jesus, ele entende, ele compreende, louvado seja o nome do Senhor, que ele ainda precisaria de algo mais. Então João Batista, louvado seja o nome do Senhor, foi aquele que relatou estas palavras. Convém que ele cresça e que eu diminua. Queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo em dias que muitas pessoas querem se promover, se beneficiar do Evangelho, que muitas pessoas querem crescer, louvado seja o nome do Senhor, pisando nos outros. Nós estamos vivendo dias que as pessoas querem ter um crescimento sem dor. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas não se preocupam mais com o seu próximo. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas parece que me perderam o temor de Deus. Eles não pretendem, eles não querem ver, louvado seja o nome do Senhor, o crescimento do seu irmão. Quando Deus pretende levantar alguém, quando Deus toma a decisão de levantar alguém, já gera
incomodação de muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. A gente hoje está muito preocupados com o nosso bem-estar. A gente hoje quer que Deus nos abençoe. A gente hoje quer ser usado por Deus. A gente hoje quer que Deus os levante. E não é errado. Agora você tem que se preocupar também com o seu semelhante. Louvado seja Deus. Se Deus me levanta, se Deus te levanta, eu devo ficar feliz. Isso não deve gerar em mim, queridos. Isso não deve gerar em mim ciúmes. Louvado seja Deus. Porque hoje as pessoas não querem ver mais. Não querem, de maneira alguma, que Deus levante alguém. Porque já gera um ciúme exagerado. Porque já gera-se uma incomodação. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa missão aqui é fazer a vontade de Deus. Deus tem grandes projetos para cada um de nós. E Deus usa cada um em áreas específicas e diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. Para cada um de nós, Deus nos deu uma missão. Deus nos deu uma responsabilidade. Deus nos deu uma tarefa. Louvado seja o nome do Senhor. É importante que eu cumpra a minha tarefa, é necessário que eu cumpra com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se o meu tempo acabou, se a minha hora acabou e alguém vai assumir ao meu lugar, eu não devo de maneira alguma, amados, louvado seja Deus, ficar com ciúme, porque eu já cumpri a minha missão. No caso, a história de João Batista não foi diferente. João Batista estava nos momentos finais do seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. João Batista já teria cumprido a missão que foi lhe ordenada para que ele cumprisse. João Batista estava nos últimos momentos do seu ministério. Era necessário que Deus levantasse alguém para continuar. Queridos, eu quero dizer para você nesta oportunidade, louvado seja o nome do Senhor, se o meu momento, se o meu ministério chegou ao fim, e Deus está levantando uma outra pessoa para assumir a posição que me foi dada, louvado seja o nome do Senhor, eu devo ficar feliz, porque a obra de Deus, ela precisa, a obra de Deus, ela necessita, a obra de Deus, ela é carente, ela precisa que Deus levante pessoas com determinação, com disposição, com desejo de fazer, com autoridade, com poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então, João Batista estava cumprindo o seu ministério na terra. João Batista estava nos últimos momentos da sua carreira ministerial. Louvado seja Deus. Era necessário que Deus levantasse um outro alguém para transmitir, para fazer aquilo que João Batista talvez já não poderia mais fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E quem veio? Jesus. Jesus foi enviado dos céus à terra. Louvado seja Deus, para cumprir a missão do Pai, para cumprir a ordenança do Pai. Jesus foi enviado dos céus à terra não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não gerou nenhum pingo de preocupação em João Batista, porque ele teria certeza
Ele tinha a convicção de que o seu momento, a sua hora, teria já se encerrado. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a obra de Deus, ela sofre. Hoje a obra de Deus, amados, ela sofre por quê? Porque chegou o nosso tempo, chegou o nosso momento e a gente não quer abrir mão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque existem muitas pessoas que trabalham na obra de Deus por algum interesse. Existem muitas pessoas que fazem a obra de Deus, mas não por amor. Não porque teve um chamado. Não porque foi vocacionado, amados. Muitos fazem a obra de Deus por interesse próprio, por dinheiro, por galgar posição elevada na sociedade. E a obra de Deus, louvado seja Deus, sofre por isso. Porque as pessoas não têm a humildade. As pessoas não reconhecem que o seu tempo e a sua hora acabou. A obra de Deus sofrendo e eles não abrem mão para que Deus coloque uma outra pessoa. Para que Deus levante uma outra pessoa. Para assumir aquela patente, para assumir aquela responsabilidade. E com isso, a obra de Deus continua sofrendo na mão de homens, pessoas, louvado seja Deus, que só têm o desejo de ganhar, de lucrar, de se beneficiar da obra do Senhor. Louvado seja Deus. Então, os discípulos de João chegaram até João, porque João foi aquele que teve o privilégio de batizar Jesus no Rio Jordão. Os discípulos de João chegaram até ele e disseram: olha, aquele que estava contigo além do Jordão, aquele a quem tu batizaste lá no Jordão, ele está batizando também. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que bom seria que a gente compreendesse isso. Hoje, a gente não tem a sensibilidade de entender que a obra de Deus, amados, ela não depende só de mim. Eu gostaria e louvo a Deus e peço a Deus nas minhas orações que levante mais pessoas para pregar a palavra de Deus. Porque no momento em que eu não posso ir, queridos, Deus possa enviar alguém para transmitir a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E isso me deixa feliz. Isso me deixa completamente feliz quando Deus levanta alguém para anunciar a sua palavra. Então, João de maneira alguma se preocupou. João de maneira alguma colocou obstáculo, levantou contenda. Não, senhores. Quando os discípulos de João chegam para ele e dizem: olha, aquele que estava contigo além do Jordão está batizando. E todos estão vindo ao seu encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não deixou João de maneira alguma preocupado. Louvado seja o nome do Senhor. João abre a boca e diz aos seus discípulos: convém que ele cresça e que eu venha diminuir. Pense numa humildade, queridos. Pense numa humildade. Louvado seja Deus. Pense em alguém que estaria feliz. Hoje existe muita briga no meio do povo de Deus, muita discórdia, muita contenda, porque, como eu já lhe disse, vou repetir nesta oportunidade. Eu quero que Deus me use
Mas no momento que Deus levanta alguém para ocupar a minha posição, aquilo em mim já gera ciúme, discordância. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, se o meu tempo já se cumpriu, que Deus levante outro, que Deus use outro, e eu devo ficar feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu devo reconhecer, ter este reconhecimento que o meu tempo se findou, que a minha hora se findou, que o momento chegou. Louvado seja Deus. E eu devo orar, pedir a Deus, queridos, que levante uma outra pessoa, que use outra pessoa para fazer a sua vontade e para executar os seus projetos. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, veja que o texto é muito claro. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez os discípulos de João chegaram com esta notícia até ele para preocupar João. Talvez foi esse o pensamento deles. Não estou dizendo que foi, mas talvez foi ele. Esse é o pensamento deles. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, ser homem de Deus, ser mulher de Deus, amados, é algo doloroso. Porque o adversário das nossas almas, ele sempre vai querer colocar uns contra os outros, porque essa é a missão dele. E muitas vezes ele está ganhando território entre nós, porque a gente dá espaço para que ele venha agir, para que ele venha trabalhar nas nossas vidas. Então eu estou encerrando esta meditação neste momento e quero pedir a você, louve a Deus, glorifique a Deus se você cumpriu a sua missão com sucesso e glorifique a Deus se Deus está levantando alguém para assumir a sua posição. Eu quero deixar esta rápida e breve meditação da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que te dê da sua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém.